Estou bem, disse a mulher. Não há nada de errado comigo. Oi gente, tudo bem? Eu sou a Nalu e eu li 9 Desconhecidos, da Liane Moriarty, com tradução para o português da Júlia Sobral Campos. Eu confesso, fiquei muito curiosa para ler esse livro, a água bateu na minha bunda quando saiu a série mesmo na Amazon Prime, mas já tinha algum tempo que eu tava ali com ele levemente no meu radar, porque eu já li outros 2 livros da Liane Moriarty, que é essa escritora australiana, e eu tinha gostado bastante da minha experiência com os 2. O primeiro deles foi O Segredo do Meu Marido, um livro do qual eu não lembro nada, além do fato de que eu lembro de ter ficado muito curiosa pra descobrir qual era o segredo do marido e ter ficado surpreendida quando esse segredo chegou, né? Eu lembro que eu tinha feito algumas suposições e que no final eu fui pega de surpresa. Lembra qual é o segredo? Não. Lembro das minhas suposições? Também não. Esqueci de tudo, já tem muito tempo que eu li, não tem vídeo aqui. E alguns anos depois, também por conta da série que eu queria ver, eu li o Pequenas Grandes Mentiras, né, o Big Little Lies, e eu gostei muito, eu fiquei muito engajada com o livro, não consegui largar até que eu terminasse. E agora, mais uma vez, eu fui então impelida pelo lançamento da série a ler mais um livro dessa autora. E, enfim, eu devorei 9 Desconhecidos e a gente vai conversar um pouquinho sobre ele. Bom, do que se trata 9 Desconhecidos, né? Eu lembro que eu tinha ficado curiosa com ele desde que eu ouvi falar da premissa pela primeira vez. Se eu não me engano, foi na época que ele saiu aqui no Brasil, primeiramente pelo Clube Intrínsecos. E se trata de uma história em que 9 pessoas vão pra um spa chamado Tranquilum House, e é um spa muito diferente do normal. Enfim, essas pessoas vão estar envolvidas ali. Como os livros da Liane costumam ter um quê de suspense, eu imaginava, né, o clima que esse livro teria e o que diabos poderia acontecer com esses 9 desconhecidos dentro desse spa. Eu fiquei pensando, acho que numa vibe um pouco E Não Sobrou Nenhum, da Agatha Christie, né, em que algumas pessoas desconhecidas por um acaso, né, estão na mesma situação, no mesmo lugar, e coisas esquisitas começam a acontecer. Essa era a vibe que eu tinha pro livro. E o que é que a gente tem aqui? Bom, quando começa o livro, a gente conhece o personagem Yao, que é um paramédico, e que ali tá atendendo, né, um infarto fulminante de uma empresária, muito workaholic, né, que claramente teve ali um sintoma dessa sua vida muito corrida e muito estressante, e o Yao é o paramédico que a atende. O próximo capítulo já acontece 10 anos depois, e a gente tá acompanhando a Frances, que é uma escritora de livros de romance, que tá vivendo um momento um pouco delicado ali da sua vida, em que seu primeiro livro está... em que o livro seu está sendo pela primeira vez rejeitado pela editora que publicava ela há anos, porque os tempos mudaram, porque o feminismo, porque o seu livro é muito redondinho, muito fácil, ele não, enfim, ele não pega mais. Então ela tá vivendo ali esse momento em que os tempos mudaram, ela ficou congelada e tudo que ela tinha como certo ali na vida, de que ela publicava, sei lá, um livro a cada 2 anos, era um best-seller e tava tudo certo, né, isso começa a ruir pra ela. E ela tá então dentro de um carro na estrada, indo pra esse spa e lidando com tudo isso na cabeça dela, ao mesmo tempo em que ela vivencia um período muito delicado de uma mulher, que é a menopausa, né? Além dos efeitos psicológicos, ela tá tendo muitos efeitos físicos, então ela tem aquelas ondas de calor em que ela sua muito, precisa trocar de roupa, enfim. Essa é a Frances, é a primeira hóspede do spa que a gente vai conhecer. O livro não tem um protagonista, os capítulos eles são alternados entre os personagens e não são escritos em primeira pessoa. Então é uma terceira pessoa clássica, só que com foco em personagens diferentes ao longo da narrativa. Mas sinto eu que se o livro tivesse alguma protagonista, além, é claro, da dona do spa, seria a Frances, porque os capítulos dela são os mais longos e ela acho que é a que aparece com mais recorrência. Bom, além da Frances, então, a gente vai descobrindo de formas intercaladas quais são os outros hóspedes que estão indo pra essa casa. E daí eu já fiquei, confesso, um pouco irritadinha com o título, porque eu achava que os 9 desconhecidos seriam desconhecidos todos entre si, mas na verdade não. 2 pessoas vão juntas pra esse spa como um casal e 3 vão juntas como família, né? Um pai, uma mãe e uma filha. Então a gente não tem ali 9 completos desconhecidos. Pra dona, né, do spa, eles são, mas entre eles não são. Tem uma família, tem um casal. Então eu já acho que o título ficou um pouquinho frágil ali. Mas enfim, a gente vai acompanhando essas pessoas indo pra esse spa com expectativas diferentes, em momentos muito diferentes da vida, cada uma com um tipo de problema, né? E a autora faz questão de explorar
pelo menos um pouco, essas questões que essas pessoas têm e por que elas estão indo pra lá. Então, é a mulher que tá tendo um burnout, é a mulher que tá querendo emagrecer e que tá frustrada com a vida porque o marido trocou ela por uma moça muito mais nova, é o casal que tá brigando e meio que tá indo pro spa com uma tentativa de fazer terapia de casal. Enfim, né, as pessoas estão indo pra lá com diferentes motivos e todas elas sabem que é um lugar muito misterioso, tem pouquíssimas informações sobre na internet, e elas também descobriram o lugar de formas diferentes, indicação de amiga, enfim, é assim que elas vão parar lá. E aí a gente já, né, já tá com aquele climão. Se você já conhece o livro da Liane, você já vai com o climão de que não vai ser só um livro cheio de coisinhas triviais. Vai acontecer alguma coisa bizarra no meio do caminho. E logo que a gente chega com esses personagens no spa, a gente começa a perceber o quão bizarro é. Primeiro que ele é muito isolado, né? São quilômetros de estrada de terra pra chegar até lá. Segundo que eles chegam lá e o que eles pregam lá, né, é que é um tratamento muito rígido, mas que vai mudar a sua vida. São 10 dias de desintoxicação e você vai sair de lá outra pessoa. O método não é revelado e tudo que a gente sabe é que ele é muito pouco ortodoxo. Então eles chegam lá, eles entregam todos os eletrônicos e qualquer tipo de comida proibida que eles tenham levado na mala. Eles têm as malas revistadas, inclusive. E os primeiros 5 dias do retiro são de silêncio nobre. Então eles não podem conversar, eles não podem conversar com os outros e preferencialmente nem com eles mesmos, assim, e eles não podem, enfim, é recomendado que eles nem leiam e nem lidem com qualquer outro tipo de estímulo, né, porque eles precisam treinar a própria cabeça pro relaxamento e pra limpeza. Só que com isso, né, o que acaba acontecendo também, e muito propositalmente, é que as pessoas, se elas não estão conversando, elas não estão se relacionando, e isso facilita muito algumas propostas esquisitas desse método pouco ortodoxo do spa. A gente vai lendo isso e as coisas só vão ficando cada vez mais esquisitas. Acontece que, por mais pouco ortodoxo que esse spa seja, o que a gente vai entender com o desenrolar da história é que, nesse caso em específico, um tratamento novo está sendo testado. Então, além de tudo, esses 9 pacientes da vez, eles são cobaias de seja lá qual loucura que a dona do spa está procurando fazer ali. E quem é a dona do spa? A dona do spa é aquela mulher que teve um infarto lá no primeiro capítulo. Isso não é um spoiler, né? Isso é revelado logo, né? A gente, enfim, descobre isso cedo, que, né, ela teve aquele infarto há 10 anos atrás do que a história tá acontecendo hoje, e ela resolveu mudar de vida e virou uma embaixadora do bem-estar, e ela montou esse spa e convidou esse paramédico que tinha atendido ela pra trabalhar com ela nessa nova jornada. Então a gente tem a Masha, né, que é a dona, que na série é interpretada pela Nicole Kidman, o Yao, que é esse paramédico, e a Delilah, que são ali os 3 principais condutores de tudo que acontece ali na casa. E acho que é isso que eu posso falar, né? Não vou falar, obviamente, qual é a coisa mais esquisita que vai acontecer lá. Só vou dizer que eu senti muito esse livro, eu me sentia em muitos períodos muito claustrofóbica ali de estar preso com aquelas pessoas dentro daquela situação esquisita com a qual eles não ficavam confortáveis. Eles têm que passar por exames de sangue todos os dias, então tudo vai ficando muito pressionado cada vez mais e toda hora você sente que eles vão explodir a qualquer momento. Então eu senti muito o clima desse livro. Eu devo ter lido ele em 4 dias, porque eu realmente não conseguia parar de ler. Ele tem 79 capítulos, algo assim, e eu não conseguia parar de ler. No entanto, eu fiquei bem frustrada com o final, né? Todo o desenrolar final ali, que eu acho que são cerca de 50 páginas pra desenrolar esse final. E quanto mais ia chegando no final, mais eu ia me frustrando. Eu acho que a Liane pecou muito na condução e no desenrolar desse livro. Eu fiquei decepcionada porque eu lembro de ter gostado muito nos outros 2 livros e esse realmente me deixou... Eu achei frágil. Eu achei muito frágil. Eu não posso comentar nada aqui sobre o final porque, afinal de contas, não deixa de ser um livro de suspense em que não saber o final importa muito pra que você viva a experiência completa, né? Então eu não vou falar aqui. Eu só queria dizer que eu me frustrei muito. Eu acho que ela faz uma coisa que é muito clássica de romance americano, apesar de ela não ser americana, que é aquela coisa fácil, que você tem que entregar absolutamente tudo pro leitor, que você não pode deixar nenhuma ponta solta. Só que às vezes as pontas soltas, não é que elas ficam soltas de uma maneira, assim, que parece que o autor não trabalhou, mas pra deixar você pensar e digerir aquilo. E é isso que ela não dá pra gente, ela não deixa a gente pensar e digerir nada. Ela entrega tudo o que acontece, e ao meu ver de maneira rasa. Parece que chega no final e, tipo, fica com preguiça de desenvolver um futuro
pros personagens, sei lá, e ela vai dando pequenos drops do que, enfim, dos desenvolvimentos, mas é tudo muito raso, muito pequeno, como se ela quisesse dar um the end pra cada pedacinho da história, e sei lá, eu achei muito fraco. Eu acho muito que esse livro podia ter acabado 50 páginas antes, e sem muito do que ela coloca a partir de então, sabe assim? Então por isso eu dei 3 estrelas pra esse livro, mas eu quero deixar claro que foi uma leitura que eu devorei. Eu realmente não conseguia parar de ler, e eu acho que ela funciona muito como um thriller psicológico, porque você vai entrando junto com aqueles personagens naquela situação e vai ficando louco junto. Eu realmente fiquei muito doida lendo esse livro, eu fiquei muito impactada com a história, fico triste que o final tenha me deixado tão decepcionada. E é isso, gente, agora eu tô muito animada pra ver a série, eu já percebi pelo trailer que eles mudaram algumas coisas, eu quero ver como que eles vão se sair com essas mudanças também. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Comentem aqui embaixo se vocês já leram esse livro, se vocês têm percepções parecidas ou diferentes, porque eu vou adorar saber. Lembrando que se forem comentar algo relativo ao final do livro, vale colocar um alerta de spoiler no comentário, caso alguém que não tenha lido o livro queira ler os comentários pra saber um pouco mais e também não queira pegar nenhum spoiler, tá bom? Não se esqueçam de se inscrever no canal se ainda não forem inscritos e deixarem o joinha se curtiram, porque isso ajuda muito o canal a crescer. Um beijo e até a próxima. Tchau!